Análise de Soul. Vou fazer uma análise crítica, tá? Então eu queria que você pensasse assim: qual será a proposta desse filme? Qual que é a intenção que esse filme foi lançado, né? Por que eu digo isso? Porque muita gente está interpretando esse filme com uau, a Disney arrasou, realmente é um novo tempo, a era de aquário, a humanidade está despertando. E aí eu quero trazer esse questionamento do será? Será que tá? Vamos olhar para esse filme e descobrir, será que tá despertando mesmo? Por quê? Porque eu queria que você pensasse até que ponto é um despertar quando a Matrix, né? Vou usar uma linguagem cinematográfica, a Matrix, ou o sistema, como algumas pessoas gostam de falar, ou o mundo, ou Maia, ou dê o nome que você quiser dar. É quando o sistema, quando a Matrix passa no telecine do sábado à noite, um filme falando, olha, o sentido da vida é esse daqui, e aí a grande massa fala, uau, nossa, que sensacional, que liberdade que eu tô experimentando assistindo esse filme, né? E aí eu quero te perguntar, será que a proposta da Matrix é essa? Né? Então você, de acordo com a sua crença, você entende essa questão do sistema que eu tô falando aqui, e dessa coisa da massa ser levada a pensar algo e não discernir o que está dentro desse algo. A humanidade vive um momento onde a alma, né, sente essa asfixia do controle muito forte, um medo, um momento onde todo mundo pós-pandemia, né, pós que não acabou ainda, né, então não é pós, mas depois que começou a pandemia, o medo no planeta, ele se intensificou muito, as pessoas, todos os grandes veículos, eles trabalham em favor do medo, vamos sentir medo, e aí vem um filme propondo uma coisa existencial, né, uma coisa da alma, um filme que apela, né, para essa coisa inclusiva. Nossa, que lindo! Olha, a Disney me surpreendeu trazendo um protagonista negro, etc. Ou seja, tem que desconfiar. Vamos desconfiar para ver será, né? Como diria o profeta Zé Ramalho, vocês que fazem parte desta massa, vamos dar uma olhadinha para ver se tem esse sentido todo aí. Então vamos analisar o filme, vamos dividir o filme em dois aspectos. Um primeiro, que é o que acontece na dimensão humana, que é a história de Joey Gardner, um cara que é de meia idade, negro, que vive uma frustração profunda, músico, que dá aula numa escola que não é muito legal, que gostaria de ser artista, mas que não tinha oportunidade, que vive na esfera da mãe, é um homem que não se casou, que não teve filhos, que não construiu grande coisa na vida, que vive debaixo dessa ameaça materna, né? Frustrado, e que de repente recebe uma oportunidade de viver o sonho da sua vida, que é tocar com um artista no bar, ou seja, que é viver a ideia do jazz, do blues, né, da música soul, da música de essência. E aí eles, vamos usar uma linguagem psicológica, sofre uma epifania, ou seja, um momento de expansão de consciência e de entender o sentido da vida. Aquele filme A Cabana também propõe a mesma história, que daí no fim do filme a gente entende, se você não assistiu, lá vem spoiler, a gente entende que na verdade ele sofreu um acidente, tudo aquilo que ele vivencia neste momento de um estado de coma, que aí cada um vai interpretar de uma determinada maneira, mas que a psicologia vai chamar dessa epifania. Então, no filme, ele vive essa epifania, porque teoricamente, aí o filme apresenta um outro cenário, aí que eu quero chegar. Ele apresenta um outro cenário que uma realidade extrafísica, que eu vou chamar aqui de espiritual. Então, teoricamente, ele morreu, né? Morreu, depois, num determinado momento do filme, a gente percebe que ele tá lá no hospital e tá nesse estado, né, de coma, que não sabe se tá vivo, se tá morto ali,
enquanto ele está tendo essa experiência de consciência extrafísica, onde teoricamente ele entende como é que as coisas funcionam. Então, a maior parte do filme se passa nesse extrafísico, né? Então o filme ele é apresentado para nós dividido, a história física e a história extrafísica. Aqui entra uma outra questão que eu também quero criticar. Eles concluem a história extrafísica, então ela tem começo, meio e fim, ela passa uma mensagem clara, enquanto que a história física fica inconclusiva, ou seja, no final ele respira, recebeu a nova chance de vida e a gente não sabe exatamente o que ele faz com essa chance. A gente não sabe se ele volta da aula, se ele não volta da aula, se ele segue lá com a banda, se ele não segue com a banda, o que foi que aconteceu. Então fica uma coisa em aberto e é uma grande falha da história, pela proposta do filme, apesar de ser uma intenção do diretor, o diretor tinha essa intenção, né? Eu vou deixar o final em aberto. Mas isso não é bacana, por quê? Porque dentro do contexto a que o filme se propõe, isso só seria verdade se estabelecesse realmente na vida dele. Então essa é uma falha, mas o filme conclui, tem começo, meio e fim, a mensagem passada na realidade extrafísica, o que deixa claro pra gente que essa é a mensagem mais importante que o filme quer passar. Ok, e aí que eu quero chegar com a história do será que o filme é tão legal assim? Por quê? Porque o filme propõe, então, contextualizando, né, o filme ele apresenta uma realidade extrafísica baseada em alguma coisa. Então, se você conhece algumas teorias aí, você vai reconhecer a teoria espírita, a doutrina espírita colocada ali na questão organizacional do mundo extrafísico, como um lugar onde você aprende, onde você revê as suas escolhas, onde você é preparado para encarnar, algo muito organizado, regido por supervisores. Tudo isso é muito coerente com a doutrina espírita. Então, eles não deixam claro que é um filme espírita. Algumas coisas eles deixam meio velado, que é para ganhar a aprovação da grande massa, né? Não levantar visões contrárias aí, mas quem conhece a doutrina espírita reconhece ali as divisões, né? O umbral, onde as almas que estão perdidas ficam, aquele lugar escuro, onde é meio que uma terra de ninguém, onde aquele cara que eu esqueci o nome dele, que é o cara que dirige o barco, que pra mim é o personagem mais legal do filme. Ele é sensacional, aquele que fica girando a placa assim, ó. Aqui em casa, a gente com meus filhos, quando eles eram pequenos, tudo que a gente assistia, aparecia alguém e eles falavam, essa sou eu, essa sou eu. Então a gente tem uma brincadeira assim, né? E aí quando apareceu ele, eu falei, esse sou eu adorei, ele é muito louco, fica girando a placa, o som que toca no barco dele é sensacional. E ele é tipo um resgatador, ele altera a consciência dele lá, girando a placa, e aí ele vai trocar ideia com essas almas perdidas ali. Ok. Só que aí entram as questões críticas da história. Nesse sentido, se o filme ele se baseou numa visão espírita, ele incorre nos erros muito desrespeitosos. Por quê? Porque o filme deixa claro que a 22, que é uma alma que decide não encarnar, ou seja, desencarnados, o filme propõe que as almas têm livre-arbítrio. Porém, encarnados não tem. Por quê? O Joey quer porque quer ficar, ele não morreu ainda. E aí, esses supervisores do astral são perseguidores, são obsessivos. Então, o cara que fica contando os numerozinhos e fala, uma alma fugiu, ela devia ter morrido. Ele sai tudo, burla tudo. Aí os outros que são legais enrolam esse supervisor, um desrespeito à hierarquia. Então, tipo assim, olha, no extrafísico é tudo uma bagunça. Então, eu achei que não é muito legal toda essa proposta. A proposta de quem decide as coisas são os supervisores. Então, uma coisa gravíssima aí nessa proposta é a alma desencarnada tem livre-arbítrio, enquanto que a encarnada não tem, o que fere completamente a doutrina espírita, que diz que a alma que tem livre-arbítrio é somente quando ela está encarnada. Então,
o filme presta um desserviço à massa nesse sentido, propondo uma visão, ainda que fale, não, mas é um filme que não tem compromisso com nenhuma visão, mas ele se propõe, na sua maior parte, ele passa no mundo extrafísico, ele supostamente está propondo que é um filme para despertar a humanidade para o verdadeiro sentido da vida, né? E aí ele coloca mensagens subliminares muito perigosas ali, ensinando coisas que não são dessa maneira, de acordo com doutrina nenhuma, essa é a questão. Outra doutrina que eu quero falar, que é toda a filosofia oriental, por exemplo. Toda a filosofia oriental, com as suas diferenças, mas em essência, vai colocar o quê? Que o que justamente aprisiona o espírito humano nessa dimensão terrestre são as sensações. Então, você vai ver o filme propondo que é justamente a partir das sensações que a alma desperta, o que também é uma doutrina errada, né? Outra coisa grave que o filme propõe, que daí nessa perseguição desses supervisores extrafísicos obsessivos que perseguem o Joey, ele faz um acordo lá para entrar por uma porta clandestina na Terra, né? Veja bem, e aí encarna no gato. Então, gente, olha, vocês já entenderam aqui meu argumento, né? O que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte, todo mundo olha para o filme e fala, nossa, que filme sensacional, a Disney me surpreendeu, a Disney é demais, uau, uau, uau. Só que só é legal para quem não conhece a verdade do que acontece dentro, no processo de despertar, não importa qual doutrina você escolha para fazer isso, você entende? Então, o que eu quero dizer é que o filme é bem um telecine da Matrix para a grande massa assistir. Sabe televisão de cachorro? Que o cachorro fica vendo aquele frango rodar ali, fica babando e fica se satisfazendo daquela imagem e não se dá conta de que ele não vai comer aquele frango, sabe? Então, o que eu quero dizer aqui, na verdade, para propor um verdadeiro despertar? Que se alguém assistir esse filme e falar, é isso, eu gostei, eu quero despertar, vai tentar utilizar a fórmula inconsciente que o filme propõe e vai ver que ela não funciona, que ela está completamente errada, que ela é completamente distorcida e que ela vai gerar mais aprisionamento ainda. Sabe? Essa é a grande questão. Aí, embutido ali no meio, uma mensagem perigosíssima, que é ele conquista o direito de permanecer vivo quando ele se sacrifica por uma alma desencarnada. Ou o quê? E além disso, ele completamente perdido, completamente egoísta, né? Que é o que ele vai descobrindo, ele se torna um mentor espiritual e consegue algo que nenhum dos outros mentores conseguiram. Veja quanta mensagem que presta desserviço no meio da história ali, do processo do despertar. Você entende? Então, o que eu quero que você... Estou correndo aqui por causa do tempo. O que eu quero que você perceba é... Vamos olhar pela perspectiva da psicologia exclusivamente. A psicologia diz que sim, uma pessoa só pode ser completamente feliz, a psicologia transpessoal diz isso, se ela tem em algum momento da vida um segundo de epifania, que é essa ampliação de consciência onde eu entendo o sentido da vida. Só que aonde isso é aplicado na vida da pessoa. Então, aonde esse filme teria uma coerência mínima, por exemplo, com a transpessoal? Se daí, legal, ele entendeu tudo isso, vamos imaginar que, tudo bem, beleza, toda essa mistureba aí que os caras fizeram nesse mundo extrafísico, mas a hora que ele voltou, a gente vê que ele corpou a vida, né? Que ele decidiu fazer sei lá o que da vida dele, que ele estava vivendo aquilo com um sentido, porque a epifania pode sumir. Sumiu e daqui a pouco a pessoa volta a viver aprisionada. Então, o filme não mostra isso, justamente por quê? Porque a finalidade é justamente o que o profeta Zé Ramalho fala, né? Povo marcado, povo feliz. Porque o povo sai, assiste aquilo, aquela televisão de cachorro e fala, uau, nossa, sem perceber que aquilo na verdade é só uma imagem distorcida que você tentar colocar em prática nunca vai dar certo e que se você por acaso tentar, o efeito vai ser contrário, porque você vai falar, é culpa minha, eu que não consigo viver verdadeiramente o sentido da vida. Então, sinto dizer,
Ai, mas a minha análise teve que ser bem crítica. Despertar é outra coisa, bem diferente disso daí. E por último, para acabar, eu quero dizer que o despertar real não acontece na alma, como o filme propõe, mas acontece no espírito.